CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras a gente fala de direito trabalhista aqui no Estúdio CBN com Vinícius Cascone. Olá, Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde, Tayla. Boa tarde. CBN Campinas. Bom, a chegada do último trimestre do ano movimenta o mercado de trabalho com alta nas contratações temporárias, principalmente comércio, indústria e setor de logística. A gente tem que saber aqui que temporário e freelance são coisas diferentes, né? Primeira pergunta que eu faço para você, Vinícius: o temporário, ele tem registro em carteira? É obrigado a ter? Existem outras modalidades? Como que funciona? Bom, Marco, é importante você entender que o trabalho temporário, ele só é contratado para suprir uma demanda temporária, seja na indústria ou no comércio, né? Então, tem situações excepcionais que você precisa ter uma mão de obra extra aí para auxiliar, né? E aí as empresas ficam autorizadas a fazer esse tipo de contratação. Então, tem algumas regrinhas que diferenciam um pouco aí em relação ao cumprimento de um contrato de trabalho que a gente pode ser comum, né? Que é o contrato por prazo indeterminado, e que estabelecem obrigações que as empresas têm que cumprir, mas alguns direitos que o empregado teria se fosse contrato por prazo determinado, eles não têm, né? E aí eu posso já te relatar, já iniciando, que a principal diferença no contrato temporário é que ele tem direito a um aviso prévio, né? Ou seja, ele não vai receber um comunicado de dispensa quando ele acabar, e também não terá direito ao seguro-desemprego quando ele acabar esse contrato. Então, essas são as duas principais diferenças em relação a um contrato por prazo indeterminado. O empregado tem anotado? Sim, né? Ele faz um contrato de trabalho temporário, ali ele foi ela vai para a carteira de trabalho, porque tem que ser informado os órgãos oficiais, aí, principalmente a Previdência Social nesse aspecto. Então, equivale ao tempo de contrato de trabalho, assim como um empregado que tem um contrato por prazo indeterminado. Doutor, e qual que é a duração máxima que é permitida para esse contrato temporário? Tayla, o nome chama temporário, né? Então, realmente, por isso que tem que se observar um intervalo de tempo. E aí a lei fala que o limite para você estabelecer um contrato temporário, né? Agora por mais 90 dias, mas tem que ter justificado a necessidade de se prorrogar esse tipo de contrato. Então, é importante entender que o termo mesmo temporário, como diz, é uma situação excepcional. São situações que acontecem como agora, no final do ano, que as empresas precisam produzir mais, por exemplo, uma empresa de roupas produz mais para poder vender no Natal, né? Ou, por exemplo, empresas de gênero alimentício, né? Por exemplo, aquele famoso peru, né, de Natal, a empresa acaba contratando mão de obra de trabalho temporária para trabalhar nesse período para produzir. Então, o prazo é de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 90 dias depois desse período mediante justificativa. Isso, tinha cortado a ligação bem na hora que você falou. 3 meses que podem ser prorrogados por mais 3, é isso? Por mais 90 dias. Ok. 6 meses que podem ser prorrogados por mais 90 dias. 6 mais 90 dias, ok. Neste período, tudo que vai ser, por exemplo, do salário de um trabalhador temporário é o mesmo de um salário de um CLT contratado de maneira definitiva. Digo a questão de imposto, né, que a empresa tem que recolher, né, da parte que é descontada do funcionário temporário, é assim ou tem alguma diferença no contrato? Marcos, se o empregado temporário vai exercer a mesma função, né, e está lá dentro daquele período que a gente chama de até 2 anos de diferença na empresa do contrato temporário para aquele trabalhador efetivo, ele tem que receber o mesmo salário e os mesmos direitos desse trabalhador efetivo. Então não pode ter qualquer tipo de diferenciação. Inclusive, o trabalhador temporário ele vai receber 13º proporcional, férias proporcionais, vai ter seu depósito do FGTS, assim como tem o empregado aí efetivo.
Doutor, e que cuidados que as empresas têm que ter na hora dessa contratação de temporários, né? Existem erros aí jurídicos até mais comuns que as empresas cometem nesse momento de contratar temporários, principalmente nesse período agora de final de ano? Entender que a contratação por temporário ela se dá por meio de uma intermediadora, né? Uma empresa que faz esse agenciamento. Então, essa é a primeira situação a ser observada. Então, o temporário tem sempre uma empresa que intermedia a contratação da mão de obra. E aí, é claro que nessa situação, é o primeiro erro que as empresas estão cometendo. Tem contratação direta de empregado temporário e ela corre o risco aí de ter esse contrato tornado aí por prazo indeterminado num eventual processo trabalhista. Vinícius, então, esta é a principal preocupação que as empresas devem ter. O contrato do temporário, ele tem também aqueles adicionais que contam para o CLT que está, como é que a gente diz, contratado em definitivo, de ter um proporcional mensal de 13º, de férias. Esse tipo de situação está prevista no contrato do temporário? Sim, Marco. O trabalhador temporário ele tem os mesmos direitos que o efetivo. Então, tanto o FGTS como o 13º do período proporcional, as férias proporcionais, um exemplo, um adicional de insalubridade, caso esse trabalhador atue num ambiente insalubre, né? Ou um adicional de periculosidade, né? O empregado temporário também recebe os mesmos adicionais. Você comentou, doutor, que não tem seguro-desemprego, né, ao final de um contrato temporário. E é esse processo de desligamento, né, do temporário no final do contrato. Ele tem algum diferencial também, algum outro, né, diferencial em relação ao CLT? Tem sim, Tayla. O que ocorre de fato? O empregado já sabe quando o contrato vai acabar. Então, não existe chamado aviso prévio, né? Que no caso do contrato de trabalho por prazo indeterminado, eu sou obrigado a comunicar com no mínimo 30 dias de antecedência, quando eu for demitir um empregado que tem contrato indeterminado. Nesse caso específico, como o empregado temporário já sabe quando vai terminar, ele não tem direito a essa comunicação prévia. E aí, evidentemente, também por ser um emprego temporário, ele também não vai ser beneficiado do seguro-desemprego. No caso de ele pedir demissão no meio desse contrato temporário, o que pode acontecer com o trabalhador? É só sair, acabou? Tem questão de multa? O contrato, ele prevê todas as regras, né, que estão estabelecidas ali no caso de uma rescisão antecipada. Então, no caso de um empregado que tem seu contrato rescindido por parte da empresa, por exemplo, a empresa demite o empregado antes do término do contrato, ele tem direito a receber metade das remunerações que ele teria que receber até o final do contrato. E no caso do empregado que rompe o contrato, que pede demissão, aí, evidentemente, que ele tem que cumprir aquele prazo mínimo de 30 dias, né, que a gente fala da comunicação anterior, sob pena de ter aí justamente efetuado o desconto desse período. Doutor, e como é que fica a questão do fundo de garantia, né, para temporários? Ele é recolhido mensalmente, aí ao final do contrato, como o funcionário já sabe que é temporário, ele consegue ter acesso depois ou também não? O empregado temporário, ele recebe, é recolhido naquela conta vinculada do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, o valor de 8% das suas remunerações mensalmente. Ao final do contrato, terminou o contrato, ele vai até a Caixa ou via aplicativo e faz o levantamento de todos os valores que estão depositados ali na conta normalmente. Mas não pode recolher, né, doutor, como quando há uma demissão ali comum? Não tem os 40% do FGTS, né? Uhum. Então a empresa não tem essa obrigatoriedade de pagar a multa de 40%, que a gente fala. Que essa multa, ela ocorre quando o empregado é demitido sem justa causa. No caso do contrato de trabalho temporário, já tem uma data pré-estabelecida para o término. E aí, a partir dessa data, não existe a efetiva demissão, mas sim o término do contrato. E ao término, o empregado só levanta os valores mensalmente depositados. Agora pode ser uma pergunta boba, porque se é temporário, né? O máximo aí 6 meses. Opa! Perdemos o contato.
Bom, vou deixar essa pergunta para semana que vem, já que ela era meio boba mesmo, mas... A gente estava encerrando já também o nosso bate-papo, né? Pode deixar, viu, Nilson Belisário? Terminamos aqui com o Nilson Belisário, com o Vinícius Cascone, advogado trabalhista. O seu direito dessa quarta. A pergunta boba para ninguém ficar curioso seria o seguinte: hoje em dia, tá, ela tem tanta, como é que diz, tanta restrição para a pessoa que vai se aposentar, que qualquer 3 ou 6 meses de temporário pode ajudar, né, no período para contar para aposentadoria. Era essa a pergunta que eu ia fazer para o Vinícius Cascone, mas hoje em dia estão transformando 6 meses em 6 anos, né? Tá cada vez mais difícil as pessoas se aposentarem, né? Bom, a gente tira essa dúvida com o doutor Vinícius Cascone na próxima semana aqui no Seu Direito, já agradecendo aqui ao doutor pela participação mais uma vez com a gente. Agora vamos ao intervalo, então. São 3h20.